Olá, pessoal. Hoje nós estamos iniciando mais um bate-papo e o nosso papo de hoje é com a Cores, que é um grande parceiro nosso na área de seguros, na área de assistência de viagens. E nós estamos recebendo aqui o José Augusto e o André para bater um papo sobre esse momento tão desafiador do nosso mercado. José Augusto e André, como vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, Mari, obrigado. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de poder realmente estar nesse bate-papo junto com vocês, porque eu acho que justamente a gente quer o quê? Poder alertar, né, aos seus passageiros, seus clientes, realmente da importância realmente de se viajar seguros. Muito bem. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco, desde o início da pandemia, como é que a pandemia afetou o mercado de vocês, porque para toda a cadeia de turismo nós tivemos uma queda assustadora de volume de negócio. No caso das agências de viagens, por exemplo, nós chegamos a ter uma queda de 98%. Então, eu queria entender, no caso de vocês, imagino que inicialmente também tenha tido impacto muito forte, mas depois queria saber como é que vocês começaram a lidar com esse mercado, com essa situação nunca antes vivida. A pandemia pegou todos nós de surpresa, né? Nós não esperávamos que ela teria essa grandiosidade aí, afetando todos os setores praticamente do mercado, né? Para o seguro viagem, nós tivemos muito cancelamento de viagem, né? Por quê? Porque nós temos um produto que ele sobressai sobre o cancelamento de viagem. É um valor contratado ou um valor que já existe na apólice que o segurado pode utilizar para um cancelamento de viagem. Só que a partir do momento que entra a declaração de pandemia, o momento pandêmico, essa cláusula de cancelamento de viagem, ela é cancelada por causa da pandemia, né? E vale ressaltar, Mauri, que a pandemia ela é um risco declinável, né, para todas as seguradoras, inclusive para nós. Tá? Porém, nós reunimos com o nosso fornecedor, que é a AXA, e criamos, tá, um produto específico para atender o Covid. Porque você não tem como você precificar uma pandemia, é muito amplo. E aí, quando você fala de uma situação única, que é a questão da Covid-19, então foi onde nós colocamos e incluímos, né, esse benefício para que esse viajante pudesse estar assistido por nós. Com isso, logo no início, nós tivemos uma série grande de cancelamento e de remarcações, né, de grupos passageiros queriam viajar para o período de maio, abril e junho de 2020. Né, foram feitas inúmeras remarcações para setembro, outubro, novembro, achando que a gente já teria um quadro mais estável. Então, nesse início, a gente teve bastante cancelamento e bastante também remarcação de viagem. Muito bem. Uma curiosidade que me ocorre, e também já ouvi essa pergunta de clientes. No início do processo da pandemia, quando as pessoas estavam em viagem, vocês tiveram muitos casos de passageiros acometidos pela Covid durante a viagem e a vigência do, então, contrato? O que nós tivemos na época, no início da pandemia, foi uma grande parte dos segurados querendo retornar para o seu país de origem o mais rápido possível, né, com medo do contágio. Então, ainda não tinha uma definição clara de como proceder nesse caso. Se o segurado teria direito a uma interrupção de viagem, que é um item coberto fora da pandemia, ou se ele teria o seu regresso de viagem também, que é um outro item coberto fora da pandemia. Então, ficou meio que nós fomos estudando caso a caso, para que o nosso segurado pudesse retornar para o Brasil o mais rápido possível. Então, nesse início, houve muita gente que estava em viagem, querendo voltar com os aeroportos fechados, e não tinha uma regra clara ainda para o seguro, como se trata-se de pandemia, né? Muitas cláusulas são anuladas no fato da pandemia. Então, nós tivemos bastante gente querendo voltar o mais rápido possível, e nós conseguimos fazer, sim, alguns retornos, alguns cancelamentos, tudo dentro da regra da seguradora, e deu tudo certo.
Muito bem. Nós mesmos tivemos vários casos de passageiros que estavam em viagem na Costa Rica, por acaso, que vocês comentaram no nosso papo inicial. Tivemos passageiros na Polônia, enfim, várias partes do mundo, e sofremos bastante mesmo para trazê-los de volta, porque ou o aeroporto estava fechado, ou não tinha avião, ou a fronteira estava fechada, enfim, nós sofremos bastante com isso. O Zé Augusto comentou sobre o produto que abrange, né, vamos chamar assim, a Covid. Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais, porque eu sei que essa foi meio que uma inovação de vocês, tá certo? Sim, nós desenvolvemos um produto, tudo dentro da seguradora, dentro da resolução, dentro da AXA Seguradora, que é a seguradora francesa que faz toda a parte de indenização referente a seguro da Cores, e desenvolvemos um produto para a Covid, específico para a Covid-19, dentro da nossa DMHO, que é a Despesa Médica Hospitalar e Odontológica. Então, o cliente hoje ele pode contratar o nosso seguro, ele vai ter $30 mil somente para a Covid, se ele contratar o combo VIP, e se ele tiver alguma coisa fora da Covid, ele segue com todas as coberturas do produto contratado. Então, por que a preocupação da DMHO para a Covid? Porque os grandes casos são internações. O cliente vai, sente os sintomas, é direcionado até um hospital, a gente cobre o primeiro teste após ele ser direcionado para o hospital, e se houver a necessidade dele ser internado, nós temos até $30 mil de cobertura específica para a Covid-19, não importa o país que o cliente ou viajante esteja. Muito bom. E vocês também têm um produto específico para essa parte de cancelamento de viagens, tá certo? Que teve alguma aprimoração, não foi isso? Sim, na realidade, assim, quando a gente fala, a gente tem a questão do cancelamento de viagem dentro dos nossos produtos, Amaury. Só que quando você fala de uma coisa específica chamada Covid, a Covid é somente as despesas médicas hospitalares. Então, se o passageiro tem um Covid e quer o cancelamento em função dessa pandemia, isso é um risco declinável. Tá? Ele tem direito à indenização por outros motivos, mas não pelo motivo do Covid em relação ao cancelamento. Posso pedir só um favor? Porque eu não sei se todas as pessoas que vão assistir esse nosso bate-papo vão entender o que é um risco declinável, por favor. Eu vou dar um exemplo aqui, Mauri. Por exemplo, o cliente comprou uma viagem para embarcar daqui a 20 dias. Tá? Faltando 10 dias para a viagem, ele foi diagnosticado como positivo da Covid-19. O cancelamento é anulado, porque o cancelamento ele não cobre motivo de cancelamento pandemia. Em breve, o Covid vai ser tratado como uma doença qualquer. Assim, do momento que ele for declinado da pandemia, ele tem todas as coberturas do seguro. Enquanto ele estiver classificado como pandemia, o cancelamento ele não entra para a cobertura do passageiro. Então, ele pode ter qualquer tipo de problema dentro dos 34 motivos justificáveis, que a maioria dos motivos são coisas que acontecem no nosso cotidiano, mas se tiver algum problema referente à Covid que impeça ele de viajar, o seguro de cancelamento de viagem ele não teria direito. Muito bem. Muito obrigado. Como é que vocês estão sentindo hoje o volume de negócios se comparado com o período pré-pandemia? Hoje o nosso volume de negócios ele está estável, ele teve um crescimento de 14% devido ao grande avanço da vacinação. Por quê? Se a gente pegar a faixa etária de idade entre 70 e 50 anos, são as pessoas que viajam para a Escandinávia, para o leste europeu, para a Ásia. Essa faixa etária são que fazem as viagens mais longas e de maior custo, como um circuito de Indochina, por exemplo, como uma viagem para fazer um safari na África do Sul. Então, a gente tem uma grande esperança que chegue o mais rápido possível a vacinação entre 50 anos, que são as pessoas que mais viajam para esses destinos. E, com isso, muita gente já está remarcando a sua viagem
para novembro, para dezembro, para início do ano de 2022. Nós criamos uma campanha no início da pandemia que é Não Cancele, Remarque. Isso deu muito certo para a gente. Então, a gente está aí hoje com um quadro estável. Tivemos um pequeno crescimento, sim, na venda do seguro viagem, com viagens que foram remarcadas a partir do segundo semestre de 2021. Muito bom. E qual que é a expectativa de vocês para 2021? Vocês acham que vocês recuperam o mercado da época pré-pandemia ainda este ano? Vocês imaginam isso para o ano que vem? Como é que vocês estão planejando isso? A gente acredita, sim, numa retomada de 100% a partir de janeiro de 2022. Acredito que até outubro, no máximo, a faixa etária de 40 anos já tenha sido vacinado, e a gente acredita em 100% sim de retomada a partir de janeiro de 2022. E acreditamos que esse ano, eu acho que quase toda a população brasileira consegue ser vacinada sim. Porque o importante disso tudo, não adianta abrir fronteira se o brasileiro não está vacinado. Você não vai poder entrar naquele país. Então, uma coisa tem que andar com a outra. Abertura de fronteira tem que acompanhar com a nossa vacinação. E, por incrível que pareça, a gente está na frente de muitos países da Europa, né? Isso é bom, por sinal. Porque o brasileiro viaja bastante. O brasileiro ele é bem consumista. E pode ter certeza que os países da Europa estão prontos para nos receber, porque eles sabem que somos consumistas, sabem que quando a gente vai para um determinado país, a gente volta com excesso de bagagem. Eu acho que existe uma venda reprimida, sim. Né? Eu acho que existe uma venda reprimida, né? Eu acho que todos estamos cansados realmente de ficarmos dentro de casa, e o sucesso do aumento, obviamente, desse volume é a vacinação. Tendo a vacinação, a gente vai ter abertura de fronteiras, o mercado vai reagir, né? E aí, quando eu falo não só o mercado de lazer, mas o mercado corporativo, Amaury, porque as empresas realmente ela precisa fomentar o seu negócio, e os negócios às vezes não estão dentro do nosso próprio quintal, estão fora. Então eu acho que esse momento, né, da vacinação, ela é muito importante para que a gente possa começar a ter uma retomada. Uma coisa bem importante também para a gente frisar aqui, recentemente eu conversei com um grande parceiro nosso aqui, e tem passageiro, tem cliente que está contando os dias para abrir as estações de esqui da América do Sul, já para viajar, já com tudo pronto para viajar. Então a gente acredita numa grande expectativa aí da gente ter um grande boom na nossa América do Sul aqui, as estações de esqui do Chile, da Argentina, porque já tem passageiro pronto para viajar, só está aguardando a abertura. Eu compartilho com vocês dessa percepção. Eu acho que tem um movimento represado, acho que as pessoas estão loucas para voltar a viajar, estão esperando esse momento, e também acho que a partir do segundo semestre, mais precisamente no terceiro trimestre e quarto trimestre, melhor dizendo, acho que a gente vai ter uma retomada mais consolidada e com tendência mesmo de melhoria. Muito bem, algum recado final que vocês queiram dar? Quero sim, agradecer a Amaury, agradecer o Thiago, né? Obrigado por participar desse momento, e que nós aqui da Cordos vamos estar sempre à disposição de vocês aí da Sobratura, Amaury. Estamos aqui sempre esperançosos para que a gente continue nesse ritmo de vacinação, para que a gente possa ser recebido nos países, para que o nosso negócio volte aí a 100%, e estamos aí. O que vocês precisarem, estamos aqui para qualquer eventualidade. Foi um prazer enorme falar com vocês, e obrigado pela oportunidade aí de a gente fazer parte dessa entrevista aí espetacular. Nós é que agradecemos, muito obrigado, foi um prazer falar com vocês e ouvir notícias boas como as que vocês nos passaram. E vamos em frente, vamos continuar, vamos trabalhar juntos, e que com o turismo responsável a gente vai superar cada vez mais essa crise, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Um forte abraço. Obrigado. Obrigado. Até lá. Tchau, tchau.